Seja muito bem-vindo a mais um podcast Fala Comigo. Exatamente isso. E hoje é muito importante o assunto. Estou aqui com a minha equipe incrível de fiscal. Vamos falar de otimização fiscal, de esses monte de empresários pagando impostos indevidos que não precisava pagar, dúvidas. Vamos esclarecer muitos detalhes para vocês. Eu te garanto que se você ficar até o final, é muito certo que você vai perceber que precisa viver toda essa conversa aqui e passar uma otimização aí no seu negócio também. Esse é o Jonas, seja muito bem-vindo aqui, Jonas, e o André, que eles faz parte da minha equipe de fiscal e vamos conversar mais aqui. Sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês. Antes de qualquer coisa aí, se apresentem, fala um pouco mais de vocês, conta aí para essa turma que está assistindo a gente aqui. Perfeito, muito obrigado, Paulo. Muito boa noite, boa tarde ou bom dia para você que está assistindo também. Meu nome é Jonas, tenho mais de 6 anos de experiência na consultoria tributária. Estou fazendo pós-graduação no Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, tenho especialização pelo INSPER em M&A e também planejamento sucessório e wealth planning. A gente está aqui para tentar desmistificar que o imposto, na verdade, ele é um problema para você. Ele é, mas ele também pode ser teu aliado. Prazer, meu nome é André Perinazzo, eu sou consultor de empresas, junto com o Jonas e com o Paulo. A gente está aqui para agregar muito valor, trazer toda a expertise que a gente tem e tirar todas as dúvidas que forem surgindo e a gente conversar aqui como você pode conseguir ter mais otimização, crescer sua empresa com o que você tem hoje dentro da sua empresa, seu próprio caixa, seus próprios impostos, como a gente consegue otimizar e melhorar cada vez mais os seus processos para a gente conseguir avançar e cada vez ganhar mais dinheiro. Muito bom. Eu já quero deixar para vocês também que, uma vez que você está assistindo esse podcast, vai te surgir dúvidas sobre o seu negócio. Não se importa não, deixa nos comentários que a gente vai te ajudar, a gente vai responder o que a gente puder aqui para esclarecer você mesmo. Após você assistir, deixa a sua dúvida, que a gente vai transformando isso em conteúdos, em detalhes e te responder também para poder te ajudar ainda mais. Vamos lá, vamos bater um papo bem leve aqui, bem descontraído, entendendo todos esses detalhes, e eu vou chamar vocês aqui para a briga, digamos assim, vou chamar vocês para a conversa. Vocês sabem que hoje eu tenho conduzido inúmeros empresários, graças à bondade de Deus, com toda ali a estratégia de Mercado Livre para a loja física e para o Mercado Livre, dobrando, triplicando o seu faturamento. E uma das coisas que a gente enfrenta com os meus mentorados, e não somente eles, com os empresários em geral, que a gente vai poder ajudar muitas pessoas aqui, são dúvidas fiscais. A gente vivemos isso inúmeras vezes, empresários ali sufocado, preocupado com lucro, meu Deus, eu preciso aumentar o lucro, e está pagando a guia de imposto, o imposto está absurdamente mais alto do que o que precisava, e poderia diminuir com o conhecimento certo, ficando legalmente, tudo certinho. Por que isso acontece? Claro, primeiro falta de conhecimento, mas por quê? Por que é tão difícil assim eles terem essa clareza, o empresário ter essa clareza? Sim, perfeito. É uma das dúvidas principais e é o que realmente preocupa todos os empresários. Hoje, a legislação no Brasil ela é extremamente complexa. Ela tem legislação federal, cada estado tem a sua, cada município tem a sua, e tu tem ainda a legislação que influencia quando tem a transação de estado para estado. Então, se tu tá atuando Deus no do céu. mercado livre ou tu tem o hábito de comercializar para fora do teu estado, vai ser muitos impostos e muitas legislações específicas que mudam a todo momento. E a tua contabilidade, muitas vezes, ela não está só atuando para ti. Ela está atuando para ti e para mais 10 empresas, mais 15 empresas, e ela não consegue estar acompanhando. E às vezes é um equívoco que sai e é a precificação que vai errado, é o valor que vai errado e acaba pagando mais imposto. Sim, e aonde a gente percebe hoje, com um trabalho muito bem feito dentro da mentoria, é que a gente tem até benefícios. Mas até que a gente entrega, que a pessoa se torna mentorada aqui dentro e tal, que a gente entrega todo esse percurso para ele, que vira benefício, antes disso era uma tragédia, porque ele está aí gastando mais dinheiro. Perfeito. Né? E uma das coisas que eu vejo muito é o que você disse. A contabilidade, claro, presta serviço para inúmeras pessoas, isso é normal, mas às vezes o olhar clínico e detalhado não é só a contabilidade que resolve isso. Sim. Precisa de um tributarista, precisa de vocês aqui resolvendo essas coisas, precisa de dar essa clareza.
O que você vê hoje de mais importante? O primeiro passo que o empresário precisa para poder estancar essa ferida e parar de jogar dinheiro fora? Primeiro passo, que daí o Pernazzo ele vai poder acabar falando um pouco mais, é a otimização de performance fiscal. Que é literalmente tu tirar uma foto da tua empresa e realmente entender o que é a tua empresa, o que está acontecendo com ela. Aí tu pode contar um pouco sobre como é a otimização. A otimização ele é um processo que a gente faz dentro com a nossa equipe, que ela vai analisar, tirar a foto. Só que ela não vai tirar só uma foto de como a empresa está hoje. A gente vai olhar para o passado, para o presente e como vai ser para o futuro. E para isso a gente vai o quê? Olhar todas as bases de impostos, tudo que foi pago, tudo que foi feito no passado, ajeitar no presente. Então, se tiver impostos pagos a mais, a gente traz para o presente e a gente analisa lá e já corrige para o futuro. Isso que é a grande diferencial que a gente traz, que é fazer os 3 escopos. Porque não adianta a gente só olhar para o passado se a gente não corrigir o futuro. Uhum. Porque o empresário vai acabar, continua errando naquilo e vai continuar pagando impostos errados. Então, a gente faz toda essa análise, olha para o presente para ver se tem algum benefício além disso. Então, vê onde é que ele está inserido, qual o setor, qual o mercado, qual o estado, quais são os benefícios possíveis que ele tem ali que ainda não foram adquiridos. E a gente faz toda essa análise, traz todo esse escopo para o empresário e entrega dizendo, ó, isso aqui aconteceu no passado, vamos corrigir isso no presente para a gente melhorar daqui para frente para o futuro. Então, a gente entrega todo esse escopo dessa foto e a gente consegue fazer um avanço nessa parte de otimização, de tributação, para a gente conseguir sanar todos os problemas dessa empresa nesse âmbito. Sim. E isso agrega com o serviço que tu faz. Porque quando tu entra na empresa, tu não entra para tirar alguém. Tu entra para agregar. Sim. Tu entra para ajudar o empresário. Da mesma forma, nós que somos teu time fiscal, assim como os demais times que tu tem, que entram para justamente ajudar a enxergar o que pode ser feito. Porque tu vai dizer, precisa vir para São Paulo, precisa ir para Minas Gerais. Isso. Tu precisa criar uma operação de importação, talvez. Uhum. A gente entra para mostrar o conhecimento. E quando a gente traz o conhecimento, ajuda a pegar junto, ajuda a construir, fica muito mais fácil de tu visualizar o lucro, que é o que o empresário ele quer na ponta do lápis obter. Que ele não tinha antes, mas por contratar a tua mentoria e estar junto contigo, ele vai acabar tendo acesso a todas as informações e o auxílio, que é o diferencial. Porque a informação está por aí. Muita gente não acha. Só que ter pessoas que saibam executar é o que realmente faz o diferencial. Exato. É muito diferente quando a pessoa... vamos vender no Mercado Livre. Vou pegar essa taça aqui e vou anunciar. Isso é uma coisa. Quase que qualquer pessoa faz. Fazer vender é outra coisa. Tem que ter método. Fazer ter lucro é muito maior a operação. Porque quando a gente fala dentro da mentoria, até vocês aqui sabem disso, pelo serviço que vocês prestam para cada mentorado, a gente passa muito mais do que Mercado Livre. A gente entrega tantos detalhes que o lucro da loja física também aumenta. Uhum. E uma das coisas é isso aí. A gente entrega, às vezes, um bom dinheiro para o mentorado que ele nem imagina, que estava guardado numa poupança que nem sabia que existia. Exatamente. E ia pagar isso pro resto da vida errado. E podia perder. E podia perder. Porque expira, né? Sim, depois de 5 anos. A gente só consegue fazer essa análise 5 anos para trás. Então, cada ano que tu não vai analisando, tu vai perdendo aquele dinheiro. Então, em vez de ter empresas que têm 30 anos de mercado, 25... Só faz os últimos 5. Só faz os últimos 5. E se tá aos 20 anos errado? Perdeu 15 anos. O teu sócio ganhou dinheiro em cima de ti, que é a Receita Federal. É verdade. Receita Federal trazendo muito dinheiro para dentro. E eu percebo, às vezes, que quando a gente fala desse assunto, a pessoa fica com medo, né? Sim. Achando que é alguma coisa que vai fazer. Não, é tudo certo. É tudo legal. Só que eu gosto muito de Bíblia. E tem uma parte na Bíblia que fala assim, conhecei-vos a verdade vos libertará. Muita gente pensa que se eu conhecer a Bíblia, eu vou ser liberto. Claro, positivo. Mas uma da parte que está nessa Bíblia falando que a verdade liberta. Quando a gente traz para negócios, conhecer a verdade de impostos, liberta. O lucro que o cara está com a língua para fora, com a corda no pescoço, com a água batendo já no nariz, e trabalhando o dia inteiro procurando lucro, está escoando com o imposto, paga errado. Mas eu confio na minha contabilidade, tem 30 anos que ela está comigo. Vocês já ouviram alguma coisa assim? Todo Acho momento. que é o que a gente mais ouve. E é uma das nossas principais causas que a gente atua, né? Que a gente entende, é tudo certo. Tem um exemplo que a gente gosta muito de dar, eu e o Jonas, é assim, a contabilidade
é o teu médico clínico geral. Ele vai olhar várias coisas da tua empresa. Só que ele não é específico em algumas. E nós somos os médicos especialistas. Que a gente vai olhar lá na ferida, lá aquele Sim. detalhe do detalhe, do detalhe, do detalhe, porque a gente só foca nisso. Sim. E esse é o nosso intuito dentro do... A contabilidade é uma coisa, nós somos outros que vamos olhar muito mais específico, aquela coisa. Não vai no médico geral para atender só uma dor específica do joelho. Isso. Tu vai no médico especialista. E é o que é necessário. Mas a gente acaba caindo muito nessa objeção. Sim, é complementar, porque o ponto Exatamente. central, todo mundo está agregando para a empresa. Então não é alguém tentando sobrepor. Por isso que o exemplo do médico é perfeito. Porque se o empresário ele quer correr uma maratona, ele não vai falar com um clínico geral. Sim. Ele vai ver alguém especialista em maratona para se preparar para uma maratona. Exato. Então, quando a gente entra e entrega tudo detalhado, todas as informações, tudo que a contabilidade precisa, inclusive, fazer, e aí depois ela vai replicar, aplicar, adquirir o conhecimento e vai continuar cuidando da família da melhor forma possível. Porque é isso que é a forma complementar. Sim. Que às vezes o pessoal tem muito medo porque, talvez tu vai olhar algum erro. Não é erro. Às vezes é o dia a dia que modificou um detalhe na legislação e tu tá perdendo muito dinheiro na mesa. Sim. E aí vem pessoas como nós, que estamos sempre atualizados, sempre buscando atualização para conseguir ajudar a ganhar mais lucro. Porque, como tu bem mencionou, é uma interpretação da lei. A contabilidade, ao fazer, todo dia ela está interpretando. Só que, às vezes, ela pode interpretar errado. Tanto é que uma contabilidade de 30 anos pode gerar um passivo que tu vai ter parcelado os impostos que estavam devidos. Como ela pode ter interpretado errado, pagando mais. Sim. Então, esse é o grande ponto. É como tu pagar o que é devido para a receita. Sim. Você paga, tudo certo, perfeito, mas não dá nada de presente sem precisar. Só isso, né? Exatamente. E para fazer isso, tem que conhecer o negócio de verdade. Sim. A questão é que muitos empresários, eles deixam 100% na mão da contabilidade. Uhum. Não procuram os especialistas em cada setor. E a contabilidade de contrapartida, claro, não digo todas, tem contabilidades competentes. Nós temos aqui nosso time contábil também, né, e tal. Existem inúmeras contabilidades no planeta Terra. E, então, assim, tem muitas pessoas competentes, mas eu gosto daquela contabilidade que traz essa clareza para o empresário. Tem essa parte aqui que eu não toco e precisa de ter alguém para fazer, porque aí ela entrega a verdade, né? Algumas pessoas, e não somente em contabilidade, mas em qualquer setor, esconde, não fala que precisa de isso ou aquilo, para talvez segurar o cliente, talvez mostrar que sabe tudo, e acaba deixando falhas, né? Sim. E nós somos seres humanos, a gente precisa de ajuda. Imagina eu, com a mentoria de Mercado Livre, levando grandes autopeças para o Mercado Livre, e se eu não tivesse vocês, não, deixa que eu faço sozinho, como é que eu ia fazer isso? E é esse o papo, não tem como. A contabilidade precisa estar linkada com esse sistema também. Sim. Para que o empresário, é importante que você, empresário que está assistindo isso aqui, é importante que você tenha clareza disso. Porque talvez você está deixando sua filhinha aí de 6 anos o dia inteiro sem te ver, buscando fazer dinheiro, e seu dinheiro está empurrá-lo, porque você não está sabendo. E tem mais. Vamos falar de um outro assunto aqui? Vamos. Regime tributário. Regime fiscal. Ah, meu Deus, está no simples, presumido. Qual que é o regime que está no real? Onde eu devo estar? Quase todo mundo tem essa dúvida. Uma dúvida muito comum. Como o Jonas falou, né? Muitas questões, muitas leis, e às vezes não é muito claro para todo mundo o que acontece em cada uma. Então é uma dúvida muito genuína e é difícil mesmo. É uma coisa que precisa de gente especializada para te dizer de fato, que é uma das coisas que a gente faz também para as empresas, é o planejamento tributário, é planejar de fato, que isso é uma grande coisa que os empresários teriam que ter sempre, né? Um planejamento estruturado do quais são os próximos passos que devem ser seguidos. Quando que, para mim, eu estou no simples? Quando que vou ir para o presumido? Quando que do presumido eu vou para o real? Uhum. Qual é o meu planejamento? Todo mundo às vezes fala, eu quero crescer meu comercial, eu quero crescer o meu marketing, eu quero crescer toda a minha empresa, minha estrutura de entrega, tá? E o fiscal? Uhum. Quando que tu vai crescer o teu fiscal? Quando que tu vai crescer essa parte da tua empresa que é fundamental, como a gente está conversando? Deixar um monte de dinheiro na mesa. Daí tu vai chegar no teto do simples. Vai ficar com medo porque daí vai ter que passar pro lucro presumido, mas eu não conheço nada, porque eu já estou há 10 anos no simples. Vou ficar aqui e não vou crescer mais. Vai matar a tua empresa. Matou a tua empresa porque não quer crescer.
Ou acaba criando, pior ainda, acaba criando uma outra empresa no Simples, Ih! com o Aí- mesmo grupo, com a mesma marca, com tudo igual para a Receita Federal, ou, em alguns casos, inclusive nem cria outra empresa. Ele só para de emitir nota. Sim. E ao parar de emitir nota, tu vai começar a ter vários outros prejuízos. Que aquilo, quero faturar 10 milhões, mas não quero me ajustar. Mas show, a que custo? A que custo? E aí vem o planejamento, que é como é que tu consegue fazer isso gradativo? Porque tu quer continuar crescendo indefinidamente. E hoje o sistema da Receita... Acontece muito. Sim, e o empresário ele tem a dúvida, porque a gente já ouviu, como a gente lida muito com empresários pelo Brasil inteiro, às vezes eles escutam de pessoas que se tu for mudar de regime, tu tem que demitir toda a tua folha e contratar de novo. Aí o empresário fica maluco. E aí, voltando, a verdade liberta. Com Com toda certeza. certeza. Escuta a opinião de quem não sabe nada, fica mais perdido ainda. Mais perdido ainda. Fica Aí assustado. o cara vai jogando dinheiro fora. Primeiro, se você, por acaso, está no regime tributário errado, seguramente, se está errado, está jogando dinheiro fora. Com Sim. certeza. Está jogando dinheiro fora. E uma coisa que eu escuto muito, mas está no lucro real, é muito difícil. Deve ser mais fácil pagar imposto sem precisar, né? Jogar dinheiro fora, não tem lógica, não. A pessoa tem medo de ir para o lucro real devido à dificuldade e paga para não ir, pagando Sim. impostos que não precisava pagar. Então falta realmente uma organização, não é nem na empresa da pessoa, é na mente dela. Por que eu estou Sim. trabalhando se eu estou rasgando dinheiro o dia inteiro? É muito louco isso. Então, quando você para analisar isso, eu vejo isso muito, muito. Graças a Deus, meus mentorados hoje é de grande porte, vocês sabem, vocês Sim. fazem todo o acompanhamento. Muitos são de lucro real. Eles abrem as portas para a gente verificar tudo isso. E a gente, né, trazemos muitos resultados relevantes, além da venda do Mercado Livre. Todos esses detalhes faz a empresa botar mais dinheiro no bolso. Mas, no geral, as pessoas que não estão buscando conhecimento e só com a barriga atrás do balcão ali, cuidando da empresa o dia inteiro, tá ali no simples, tá sossegado, não vou pro real porque é difícil. Por que tem essa limitação, esse medo todo, gente? Primeiro é o desconhecimento, que é como tu disse, o conhecimento liberta. Porque o desconhecimento sobre o próximo passo vem que acaba sendo um pouquinho mais complexo que o quê? Tu vai emitir algumas notas, tu vai acrescer algumas declarações, tu vai pagar os impostos separados. Mas tudo isso vem também trazendo outros benefícios, que é a possibilidade de alguns regimes tu ter créditos, tu ter deduções, tu aproveitar a despesa. Tem muita empresa que está crescendo, está se desenvolvendo, está querendo investir, está querendo cada vez mais ampliar e vai ter um custo exorbitante no ano, um custo muito alto. Só que está no simples, ou está no lucro presumido, ao invés de ir para o lucro real, que tu vai utilizar todas as despesas daquele ano. E depois, no ano seguinte, quando tu está vendo que tu vai ter mais lucro, tu vai para o lucro presumido. Então, tu vai fazendo ajustes, porque tu não precisa entrar no lucro real e ficar para o resto da vida. Tu fica enquanto tu tá tendo muitas despesas. Sim. Daí, quando tu vai deixar de ter despesa e vai começar a aumentar o teu lucro, vai para o lucro presumido. E se tu vende, como no comércio geral, mais de 3 milhões dentro do Simples, eu boto a minha mão no fogo. Com toda certeza, tu tá pagando mais imposto do que deveria. Sem dúvida. Sem E é dúvida. só por desconhecimento. E deixa passar, né? Que deixa Vai passar. 5, 10, 15, 20 anos. Vai abrindo outra empresa no Simples para poder... Vai botando o irmão, vai botando a tia, a Isso. mãe, a filha. Eu cheguei numa empresa um dia, o cara falou assim, eu tenho 7 CNPJs no Simples. Eu falei, nossa, deixa eu ir embora antes que a polícia chega. Eu falei, cara, eu fiquei assustado. E aí ele começou a conversa e assim, com 5 minutos, eu falei, amigo, você não está preparado para entrar na minha mentoria, no meu negócio, porque... Sim. E como assim, eu visitei ele presencialmente, porque um amigo indicou um mentorado. Eu falei, eu vou lá, tá na minha cidade e tal. Fui lá, saí de lá assim, assustado. Falei, como é que o cara vive desse jeito? Na hora que isso dá um problema, meu Sim. Deus do céu. Acha que tá tendo vantagem, tá fazendo errado, um dia a conta chega, e se tivesse fazendo certo, ficaria muito mais barato. Sim. E sem preocupação nenhuma. Sim, dormindo com a consciência tranquila. Sim. Lá sim. no norte do estado do Rio Grande do Sul, estouraram uma fiscalização por conta do e-mail da contabilidade que estava no cartão CNPJ de todas as empresas. Foi ali que eles vincularam que todas as empresas faziam parte do mesmo grupo. Que isso, cara. E era um e-mail da contabilidade. Sim, para todo o grupo. Eles foram vendo todas as transações, todas as informações, os familiares que faziam parte das empresas,
E aí já era uma autuação milionária de mais de 20 milhões. Que isso. E aí... Depois dessa hora não tem como chorar mais não. Não. Aí é ver o que dá pra fazer. Né? E provavelmente vai quebrar, né? Com certeza. Sim. Nesse nível. Ele com certeza não fez um planejamento de vou fazer, enfim. E aí vai quebrar, é um fato, não tem o que fazer. E o que a gente fala também muito pro empresário, que é essa questão que a gente trouxe. Dormir com consciência limpa é muito bom. E sempre o imposto é uma coisa que a gente vai, tem que pagar imposto, será que eu tô pagando certo? Será que eu vou pagar? É isso mesmo? Eu tô pagando mais, menos? Porque às vezes é aquela coisa, pagar mais é ruim. Também. Sim. Pagar menos também é ruim. Porque é a mesma coisa, e se paguei menos, depois vai vir fiscalização, vai pagar multa, juros, e ainda o que tu tava devendo. Então é muito ruim também. E aconteceu isso algumas vezes já, e a gente fala assim, o teu relatório, tu tá muito bem, a tua empresa tá muito boa, tá muito saudável, e aí tu vê na cara do mentorado, que ele fica assim, parece que liberou um peso, que é tipo assim, cara, eu posso confiar que está dando certo, sabe? Então é uma coisa que a gente vê, qualquer notícia é boa. No sentido, cara, pagou errado, vamos recuperar, vamos trazer de volta, botar no caixa. Uhum. Ué, ótimo, maravilha. E vamos arrumar pra frente, show. E aquele, cara, já tá 100%. Nossa, que coisa boa, eu tô 100%. Menos mal, né? Menos mal, menos um. Vamos trabalhar agora nas outras pilares que a gente tem. Uhum. Vamos melhorar o nosso comercial, vamos botar Mercado Livre, vamos acelerar, vamos trazer mercadoria. Negociar com o fornecedor. Vamos trazer isso, porque o fiscal, cara, matei o fiscal, não preciso mais preocupar com isso. Vamos preocupar com as outras coisas. Passo, né? Próximo passo. Exatamente. Só que aí as pessoas não fez o passo inicial, aí quer botar um comercial, aí não faz, aí faz o Mercado Livre, não faz direito. Isso. Então não faz direito um jeito, daí fica tudo picotadinho é errado. É o pato que a gente tava brincando hoje. Exatamente. O pato faz tudo, só não faz nada. O pato não voa de verdade, ele não nada igual um peixe, não voa igual um pássaro. O que o pato faz? Sim. Tá ali. E acaba que tentando, vira isso, né? Exatamente. Sim. É tudo um pouco de cada coisa, tudo superficial, e a pessoa não cresce, não prospera. Sim, é a base. Ajustar a parte fiscal da tua empresa é a base, que foi aquele caso do mentorado. Ele achava que não tinha como, mas a base dele estava completamente errada. Exatamente. Exato. E isso traz, assim, muitas das vezes, 2 alívios para o mentorado, né? Traz um dinheiro para o bolso e a próxima guia mais em conta. Sim. Porque está ajustado. Exatamente. Sim. E se a sua guia tiver mais alta porque está tudo errado? Você já pensou? Nem se hoje for o dia de você pagar ela, hein? Paga, não deixa atrasar, não. Paga. Mas chama aqui, de alguma forma, a gente te ajuda para que você possa passar por esse processo que é 100% real e legal, que é o principal. Onde pode ter detalhes aí que está só passando batido e as pessoas confiam, né? A guia chega, quem mandou é uma contabilidade, que talvez ela está fazendo certo dentro das informações que estão dadas. Exatamente. A contabilidade possivelmente está certa. Uhum. A guia está errada, não porque a contabilidade errou, porque todo o resto do negócio está errado. A contabilidade só está seguindo o cronograma. E aí o empresário vai deixando o dinheiro ir embora. Sim. Aquele carro dos sonhos, a casa que tanto queria, pode estar... E o tempo, né? Que é o mais importante. O tempo tá indo pelo ralo para pagar o imposto para a Receita que está recebendo a mais. Sim. E ela nunca vai te falar que tu tá pagando a mais. Essa faca ela não paga, né? Ela só vai te falar que tu tá pagando a menos e nem vai te dizer quanto. Tu que tem que descobrir. Então Hoje, assim, se a gente for falar de dicas, nem as dicas principais mesmo, sabe? Para o empresário que está nos assistindo aqui, poder ajustar isso. Quais seriam os primeiros passos para ele? O que ele precisaria fazer para entender que agora está tudo certo. Eu estou no caminho certo, não estou jogando dinheiro fora e estou cumprindo com as minhas obrigações fiscais. Qual é o passo a passo? O primeiro passo seria fazer uma consulta de otimização fiscal, que é literalmente ver como tu pode melhorar a tua empresa. Mas caso ele não queira vir para conversar conosco para efetivamente entender, o segundo passo, que daí eu diria, é analisar se a tua empresa já está faturando mais de 2,6 milhões, que é quase acima do limite do Simples Nacional, se tu tiver no Simples. Tá. Só para deixar muito claro, quando você fala mais de 2,6 milhões é no ano. Só para deixar bem você que está assistindo aqui entendendo. E aí? No ano, para tu verificar, porque provavelmente se tu sai do Simples Nacional, alguns itens teus tu vai ter alguns benefícios específicos que são para fora do Simples Nacional,
ou tu vai conseguir também ajustar algumas questões na tua contabilidade, seja para fins de PIS e COFINS, seja para fins de imposto de renda, ou para o ICMS como um todo. Então, assim, passou de 2,6, e isso é o declarado e não declarado, tá? Porque a gente sabe que muitos empresários que estão no Simples têm mais de 50% do faturamento não declarado. Então, tu soma os dois, porque tu estar sem declarar é um problema. Um outro ponto recorrente que acontece muito, tu compra muito estoque, e todo o teu estoque ele vem com nota, porque todos os teus fornecedores te vendem com nota. E quando tu vende, tu tá vendendo sem nota, grande parte do estoque. Só que como é que tu justifica para a Receita que entrou 1 milhão e saiu só 200? A Receita vai ficar, tá acumulando estoque? Cadê o estoque na tua contabilidade? E é nisso que os empresários eles começam a gerar um problema e ali na frente dá algum prejuízo grande para eles quando vem uma autuação perguntando, cadê o estoque? Sim. E o empresário não sabe. Isso é o primeiro passo para empresas que estão no Simples. Lucro real e lucro presumido, aí, bom, aí tu tem que realmente fazer uma consulta de otimização. E eu boto a nossa mão no fogo. Que pelo menos 1% do faturamento a gente vai encontrar de melhorias dentro da tua empresa. Guarda minhas palavras. Dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso. Hoje e amanhã. Porque corrigiu, pegou de volta e segue da forma correta, gastando menos. Eu vejo muito uma coisa que às vezes até poucos empresários fazem, mas eu vi isso de um posicionamento de um empresário que eu gostei muito. Que era, ele literalmente sentou com a contabilidade dele e perguntou uma coisa sincera, assim, ele era do Simples e falou, cara, eu preciso saber se tu tá fazendo direito. No sentido assim, cara, tem algum ponto que tu não tá conseguindo? Tem muitas empresas, como é que tu tá? Cara, eu preciso disso, eu preciso dessa tua sinceridade. Por quê? Porque eu quero olhar isso também, no detalhe, eu quero. Uhum. E tem uma empresa que tem um time que tá me ajudando aqui, vendo isso, trazendo pra mim. Mas eu vim conversar contigo pra ter essa sinceridade. Tipo, tu tem certeza que tu tá fazendo o teu trabalho? E ele falou pra ele, porque foi tão sincera a conversa, que era uma contabilidade muito antiga. Uhum. O cara falou assim, cara, faz porque a gente entrega muito bem, eu sei, mas eu vou confessar que a gente não consegue 100%, porque a gente tem muitas empresas também. Mas Sim. eu te entrego o melhor que eu consigo. E a gente fez a análise, tinha pouco valor, então a contabilidade estava, mas tinha um valor. E Sim. aí, mas foi legal essa sinceridade do empresário de falar com a contabilidade. Sim, E a também, contabilidade também abriu, né? Exato. Sim. E colocar, tipo, cara, eu sou o dono da empresa, eu quero saber. Sim. Eu te contrato pra tu me ajudar, me auxiliar, tá comigo, mas eu quero essa reciprocidade. Dizer, cara, vai, contrato, porque eu acho que é uma visão muito boa, vale a pena tu pegar um time especializado pra fazer isso, porque vai me ajudar, vai te ajudar e a gente vai crescer a empresa, que é aquilo que a gente é pró-empresa. A gente não tá competindo com ninguém, a gente quer que a empresa cresça. Quer colocando fiscal, mercado livre, cada vez mais colocando pequenas pedrinhas para impulsionar e ajudar cada vez mais o empresário estancando aqueles problemas que ele tinha antes, né? Sim. Então isso é muito bom quando a gente consegue uma conversa sincera, né, de fato, com as pessoas, que eu acho que é o que mais impulsiona os negócios quando tá todo mundo naquele viés. Sim. O empresário não delega a decisão para a contabilidade, que às vezes acontece, o meu contador tem que aprovar. Mas aprovar o quê? Tipo, quem tem que aprovar é tu. Se tu tem dúvida ou tu quer certificar que a tua empresa está 100% correto, quem toma a decisão é tu. Tu pode ter tu pode ter um ok da contabilidade depois, quando tem os pontos de melhoria. Isso é perfeito. A gente gosta, a gente incentiva, porque a gente tem que falar com a contabilidade também, para mostrar o que eles têm que ajustar. Mas o empresário é que tem que tomar a decisão. Sim. E muitas vezes que a gente vê que os empresários eles não querem tomar a decisão. Porque se tiver algum problema, a culpa foi da contabilidade. Não, a culpa foi tua, que não foi ter a conversa sincera com a contabilidade de saber o que está acontecendo na tua empresa. É porque existe algo que eu escuto falar há muito tempo. Um cachorro, ele estava sentado numa tábua cheia de prego. E alguém perguntou, por que ele continuou sentado ali? Porque não está doendo tanto ainda. Talvez é isso. Desses alguns empresários. Está largado, mas está doendo, mas não está doendo tanto ainda. Está sobrevivendo. Larga para lá. E terceiriza as responsabilidades. Uhum. Eita, isso muda todo o jogo de uma empresa. Quando ajusta isso. Mas muda tudo. Fica uma empresa saudável. E aí fala, o Brasil isso, o Brasil não sei o que de imposto. Simples, a gente sabe que não é. Uhum. Mas se deixa o negócio, já não é fácil, ainda deixa todo bagunçado, aí o cara não vive mesmo, não, mãe. E para isso a gente precisa de ajuda, que é uma das coisas que a gente entrega para os mentorados. O mentorado, você sabe, ele vem para vender do Mercado Livre, a gente passa
todos os detalhes ali, onde a gente vai achando dinheiro, vai achando ouro, vai achando fontes ali e recursos. Você se importa em falar números de quanto a gente já botou de volta no bolso dos empresários? Hoje foi mais de 40 milhões que a gente já botou de volta. Mais de 40 milhões de reais de volta no bolso De dos volta no empresários. bolso dos empresários. Além de não deixar ele gastar mais dali para para frente. Esse a gente nem metrificou, mas então, pensando em 5 anos para frente, vai ser, no mínimo ali, os mesmos 40 milhões. Né? Sim, nos últimos 5 anos. É. E nos próximos 5 ou mais, 10 né? anos, já é 80 milhões 80 milhões. que essa turma toda deixou de jogar fora. Sim, mantendo o mesmo faturamento. Exatamente, mantendo o mesmo. Se a gente falar em 15 anos, nós estamos falando de 120 milhões de economia daí para frente. Né? Mas o que já retornou para eles, mais de 40 milhões, é muita grana. Então, assim, isso muitas das vezes é um dinheiro que dá para o cara abrir uma nova loja. Sim. Que dá para ele ajustar o estoque dele todo. Com certeza. Investir em time. Pagar as contas, Pagar as contas. que às vezes não está em dia. Investir em time. E tá lá só pagando. Só pagando. Só pagando. Tá certo pagar? Tá. Pagar errado, que não é bom. Sim. Regularizar Pra a isso. empresa também é um fato que a gente pega vários empresários que, enfim, parcelaram o imposto para alguma coisa naquela situação, bota o dinheiro, esse dinheiro que está parcelado, paga, abate todas as dívidas de imposto e o cara pode seguir dali para frente tranquilo, sem dívida nenhuma, que ele estava parcelando ali diversas vezes o imposto que ele atrasou, enfim. Sim. Esses valores também são compensados nisso. Então, é muito bom, é fantástico esse mundo que a gente consegue trazer de volta esse dinheiro que a pessoa acabou. Eventualmente, enfim, tudo que a gente trouxe aqui até agora, né? Mas trazer pro real é muito bom. Sim. A pessoa... E é aquilo que a gente fala, tu não tá competindo com o Zezinho que tá do lado da tua empresa. Tu tá competindo com os maiores. Os maiores, eles estão vendo a vírgula, da vírgula, da vírgula, do que eles conseguem ajustar. Eles olham. Se tu for competir com todo mundo, que são a grande parte que não tá olhando pra nada do que tu vai começar a olhar, tu vai ter os mesmos resultados de todo mundo. Sim. Se tu for olhar pra onde os grandes estão olhando, tu vai ter o resultado dos grandes. Exato. E tu vai competir no tanque dos tubarões. Exato. E aí o cara olha e fala assim, aquele cara deu sorte. Ou que ele fez alguma coisa errada. Né? É isso. Tá sonegando. Tá não, mano. Ele só tá pagando certo, você pagando errado. Exato. Tá sonegando. Então, realmente é clareza. Tem uma frase que eu gosto muito. Clareza é poder. Conhecimento é poder. E voltando ali, como eu disse, conheceis a verdade vos libertará. Esse assunto, ele é tão chato, tão frita tanta cabeça de quem não tem entendimento, porque o empresário não é obrigado a entender disso, não. Sim. Ele é obrigado a ter alguém que entende com ele. Exatamente. A gente não consegue ser bom em tudo. Mas é um assunto tão chato que o cara larga pra lá, depois eu olho. Depois eu vejo. Amanhã. Deixa para ano que vem. E aí vai só jogando dinheiro fora. E é interessante que o tempo vai passando e quando essa pessoa pega, fala, por que eu não olhei isso antes? Sim. Meu Deus. Eu me lembro de um momento que nós vivemos que um dia anterior de um mentorado pagar um bom boleto de imposto, nós entregamos todo o resultado para ele, quitou aquele boleto sem precisar pagá-lo, devido ao que encontramos lá dentro, né? Sim, com certeza. Acho que a gente merece ter um churrasco, né? Sim, Com certeza. Foi menos de 24 horas antes. sim. Então, isso é muito legal. Agora, trazendo um outro assunto, que a gente vive muito isso. Por quê? Eu não tenho essa resposta. O empresário tem empresa há 30 anos, há 40 anos, de pai para filho. Eu pergunto se a marca dele é registrada, fala que não. Gente, o que acontece? É muito louco isso, né? Também é muito louco. Porque é muito isso, é o desconhecimento, é achar que nunca vai acontecer nada, é o deixar para depois, depois eu resolvo isso, não é importante agora. Isso é só com os grandes. É só com os grandes. E aí esquece, cai no esquecimento. Tu acha que vai lembrar? A gente tem tanta coisa para resolver Sim. que isso fica tão esquecido que é só quando alguém fala assim, tá, mas você sabia que isso aí pode fazer alguém tirar a marca de ti? E a pessoa, como assim? Sim. Se alguém registrar antes Sim. de ti e dizer que, essa marca na verdade é minha. Mas eu tô há tanto tempo. Não interessa. Eu tenho o registro dela, eu quero que tu tire tudo. Ou tu vai me pagar uma boa quantia aqui pra gente manter. Sim, sim. Tu cresce em cima da marca do outro. E tem gente fazendo isso de má fé já, né? Às Sim. vezes pega uma baita empresa, vê que a marca não está registrada, registra ela
e depois falar é minha. Sim. Porque existe uma brincadeira que eu faço muito nas nossas reuniões ali, com os mentorados, vocês já viram. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, filho lindo, mas que bom, né? Pai é quem registra. Né? Geralmente é homem brincando isso com homem, né? Não, pai é quem registra, tá tudo certo. Isso levando essa brincadeira para a empresa, queridão, pai é quem registra. Se você tem uma empresa, tem a placa, mas não está registrado, pode ter 30, 50, 170 anos. Pai é quem registra. Chega um garoto agora e registra essa marca, ele que é o pai. Resumindo, ele vira dono. Sim, e depois aí vai ter uma dor de cabeça gigantesca. O problema acontece, porque tem domínio, tem Instagram, tem placa, tem WhatsApp, tem 1 milhão de coisas, e a pessoa pode ter que arrancar aquilo tudo por um simples desleixo ali. E uma das coisas também que a gente confere todos os detalhes dentro né, ali na vida dos mentorados. Sim, no ato, né? Porque o empresário que está contigo, ele vai crescer. E crescendo, ele vai ganhar visibilidade. Quem não quer passar na frente desse empresário, pegar a marca e crescer em cima sem passar pela dificuldade? Exatamente. Um monte de gente. Desde 2000, quando tu falou, desde 2000, várias pessoas pegaram domínios da Apple, Microsoft, Google, antes mesmo deles. Sim. E não adiantou entrar na justiça, teve que pagar para ter o acesso. Porque eu comprei e levei. Registrei a marca, é minha. Então não tem muito o que ficar conversando. Feito isso, é muito bom deixar claro que uma das primeiras coisas que a gente faz quando o mentorado entra é cuidar desse registro de marca, é fazer essa otimização fiscal, além de botar o cara a vender forte do Mercado Livre. Claro. Agora, uma pergunta que eu faço para o público. Sua marca está registrada? Sério? A resposta que deve estar ouvindo, não. Você sabe quantos por cento, em média, não tem? Olha, tem uma estatística? Eu não sei de cabeça, mas eu diria, pela quantidade de empresários que a gente já falou, que é mais de 70%. Não é? É muita gente que não. Porque acha que talvez seja muito caro o trâmite, é muito difícil, todo ano vai ter que fazer. Não, tu fez, deferiu, tu fica com 10 anos com a marca. Exatamente. E é só renovar ali, Exato. É sua, não tem mais nada. É só renovar a licença. O que eu vejo é que as pessoas falam, é muito difícil, e outros... eu comecei o processo com alguém, com uma empresa, o cara sumiu, larguei aquele negócio para lá. E largou. Sim. Largou por quê? A barriga tá esfregando o balcão o dia inteiro. O cara tá no operacional o tempo inteiro, pagando impostos mais altos, correndo risco em perder a marca. E, assim, há trancos e barrancos para sobreviver, que já não é simples, já não é fácil. Ainda fazendo de forma toda atrapalhada, o negócio bagunça muito mais. Sim. Né? Então, é algo que é muito importante a gente deixar aqui frisado. É um assunto, talvez, chato que a gente está falando aqui. Como eu disse agora há pouco, falar de impostos, de otimização fiscal, é chato. A gente gosta de falar de lucro, mas, gente, o lucro está nos impostos. Tá. O jeito que você compra. Uma das coisas aqui, quantos benefícios fiscais a gente consegue para um mentorado que entra na minha mentoria aqui e a gente consegue zerar ST, diminuir ICMS na venda. E tem gente que nem sabe disso. Sim, e faz toda a diferença. Porque diminui de 9 a 10 pontos percentuais do teu competidor que está na mesma região que tu. Exatamente. Aí tu tá me dizendo que 10% de um produto não faz a diferença para ti. Tem empresa que não lucra isso. Tem empresa que não tira esse lucro. E aí a gente faz esse ajuste com benefícios fiscais e detalhes, aumenta a margem do cara de 10%. Isso muda tudo. Sim. Ele fica mais agressivo, mais competitivo e mais dinheiro no bolso. Consegue derrubar teu competidor, comprar mais produtos do teu fornecedor, ficar exclusivo do teu fornecedor, derrubar o teu competidor, dominar o mercado da região e o mercado nacional. E aí é aquilo que tu falou no início do podcast. Muda o jogo. Sim. Leva o cara para outro rumo. Eu tenho hoje mentorados, vocês acompanham, vocês sabem disso, cuida ali dos casos que 15 anos de loja, vendendo 1,5 milhão por mês. Cheguei, fiz tudo o que precisava fazer. E hoje, dentro do Mercado Livre, tá vendendo 5, 6 milhões mês. Eu tô falando 1 ano de mentoria. Imagina. 1 ano. Eu tive aqui ontem com o Leandro, um dos meus mentorados, que vocês conhecem, que 7 meses de mentoria já está batendo o faturamento, esse mês exclusivamente, batendo o faturamento da loja física. Sem contratar mais ninguém, com a mesma estrutura, a mesma operação,
E detalhe, a loja física tem 35 anos. Em 7 meses a gente está chegando no mesmo resultado. Isso é impressionante. Já vai ultrapassar e expandir. Exato. E aí quando pega benefício fiscal, a otimização fiscal, ajusta tudo, a contabilidade alinhada, o cara começa a ver o lucro de verdade. Sim. Começa a ver o resultado real, o dinheiro sobrando no bolso. Porque uma coisa, o cara tem empresa, né? Abrir todo dia, trabalhar igual um maluco, fechar de tarde, abrir no outro dia, fazer a mesma coisa e tal. Muita gente vive isso e o lucro não sobra. Uhum. E as pessoas gostam muito de status, né? Sim. Então é bonito. Eu prefiro extrato do que status. E é o que eu ensino para meus mentorados. Ter extrato é melhor do que status. Então, vender todo dia é uma coisa. Lucrar todo dia é outra. Ter uma empresa é uma coisa. Ter uma empresa saudável, com tudo organizado, pagando o que se deve de forma certinha, sem jogar nada fora, com benefícios fiscais, onde a gente consegue performar mais, ter muito mais resultados, onde isso vai trazer para a gente força com o fornecedor, traz inúmeras validações, inúmeros resultados, e o nosso vizinho, às vezes, ele não sabe disso. Porque nem você sabe. Talvez, nem você sabe. E se você agora fica sabendo de tudo isso do jeito certo, e o seu concorrente que estava te perturbando não sabe? Vira o jogo. Vira o jogo, com certeza. Vira o jogo. É conhecimento. E às vezes a pessoa fala assim, mas nossa, tem que passar por isso, tem que pagar. Claro, filho. Claro que tem. E não é pouco, não. Por quê? Porque é algo que transforma a operação do cara. Com certeza. Né? Tem algo muito certo. E não é só relacionado a um preço financeiro. É um preço de dedicação. É um pagar ali um preço de trazer a pessoa que tem habilidade no negócio, de deixar na mão de alguém para cuidar ali, trazer o resultado de volta, trazer todo, como vocês disseram, a foto da empresa, né? Antes, durante, depois, pensando assim, tudo isso de impostos. Isso faz com que o empresário ele tenha paz Sim. e certeza que ele permanece no mercado. Sim. Se estava errado, chegou até aqui, pensa certo, então. Né? Faz muita diferença. Tem uma frase que eu gosto muito de falar. A caverna que você tem medo de entrar tem um tesouro que você tanto procura. Muito bom. O lucro que essa pessoa está procurando talvez está numa otimização fiscal, Sim. num regime tributário correto, Um está no benefício. benefício fiscal. O lucro que ele está procurando está na caverna, que ele ainda não entrou, porque depois eu faço. Ou não precisa tanto. Numa estratégia de um kit com a tua mentoria. 2 milhões a mais de faturamento por mês, com tudo ajustado, vira um outro nível de negócio. Tem acho que é Sean Illes o nome do cara. Ele escreveu um livro que se chama Growth Hacking. Nada mais ele entrar nas empresas e ele desenvolveu um método de como fazer a empresa crescer diferente. Uhum. Então ele sempre buscava uma estratégia inovadora que ele desenvolvia para fazer aquela empresa crescer. E o mais engraçado que eu vejo é que esse é o fundamento dele. É qual estratégia eu posso usar na minha empresa hoje para fazer ela crescer e crescer exponencialmente. Uhum. Esse é o conceito dele de growth hacking. Claro, ele vai trazer mais parte de marketing. Mas se a gente trouxer assim, mas às vezes a minha empresa é um growth hacking, é eu olhar o meu fiscal. Isso vai exponencializar a minha empresa, porque vai me trazer caixa presente. Sim. Vai diminuir meus impostos, eu vou ter mais dinheiro para falar com o fornecedor, para investir em estoque, e às vezes o que é eu entrar no Mercado Livre. Isso para minha empresa é o meu growth de crescimento, é o meu growth hacking. E às vezes eles estimulam, botam muito, porque tem que fazer estratégia mirabolantes. Não, é tu olhar o básico. É o básico bem feito. É o básico bem feito. Vi meu fiscal? Ainda não, vamos olhar. Faço parte do Mercado Livre? Não, vamos colocar, temos que entrar, não tem como. Não tem como ficar fora. Não tem como não olhar. Porque senão tu já tá saindo atrás de muita gente. Ou os teus competidores, que é aquilo, eles vão só ganhar mais e cada vez mais crescer e tu vai ficar naquela coisa. Como que eles fazem isso? Vocês estão sonegando? Não. Exato. Eles só fazem o que tem que fazer. Tem um monte de coisa que o cara não sabe que o outro tá sabendo. Sim. E ele tem vontade de fazer e de resolver. E não é o cachorro que tá parado lá no prego, né? Ele de fato levanta, vê a dor. Cara, eu vou resolver isso. Sim. Vai pra cima, resolve. Vai com as pessoas certas, que tenha clareza de tudo, que é uma coisa que fala muito, pra conseguir avançar, crescer e exponencializar. E não fique contente com o teu resultado de hoje. O resultado de hoje tem que dobrar para ano que vem, tem que triplicar, tem que
Tem aí um outro que é o 10x, né? Coloca 10x. Imagina tua empresa hoje faturando 10x a mais. 10 vezes mais hoje. Seria mais feliz? Seria mais triste? Se a nossa faturasse 10 vezes mais, eu estaria extremamente feliz. Então, o que eu preciso fazer para faturar 10 vezes mais? Eu tenho que olhar tudo isso. Não tem como. Sim. É impossível só com o que eu tô fazendo hoje. Senão, já tava fazendo 10x todo ano, né? Então, com certeza. Essa situação. Que não é essa situação. Quando a gente fala, pegando isso que você está trazendo, hoje, o nosso celular não tem nada a ver com 10 anos atrás, Não. 15 anos atrás. O jeito de tirar fotografia, tirar uma foto, uma selfie, a simplicidade e a evolução não tem nada a ver com aqueles filmes que a gente ia no zoológico e fazia um monte de fotos e depois estava tudo queimado. Mudou tudo. Sim. O jeito de condução, você com celular, o que a gente faz hoje com o celular? A gente chama um carro que leva a gente para onde a gente quer, um Uber da vida, até mesmo um táxi. A gente tira foto com o celular na mão. Pagamos conta com o celular na mão. O mundo mudou completamente. A gente faz tudo. Falamos com a pessoa amada com o celular na mão. Né? Antes tinha aquela coisa, traga a pessoa amada em 7 dias. Agora você faz uma ligação, você vê ela, pode estar do outro lado do mundo. Sim. Então, assim, e uma das coisas que o empresário deve entender se ele quer permanecer no mercado é que essas atualizações, a maioria do que eu estou citando aqui, todo mundo usa. A maioria disso aqui, assim, a humanidade usa. Agora, o produto do empresário não está passando na palma da mão das pessoas, que é no celular dela, É inexplicável. através do Mercado Livre. É um tiro no pé. Sim. Porque até para comprar, a pessoa usa o celular. E o cara tá ali naquele bairro, naquela cidade, vendendo só ali, às vezes com estoque obsoleto, com tudo errado de impostos, e poderia ajustar isso tudo e botar o produto vendendo para o Brasil inteiro. As pessoas vendo o produto dele na palma da mão de todas as pessoas. Eu vi uma pesquisa há muito tempo, e não sei como que está hoje, mas uma pessoa normal tira um celular do bolso no mínimo 50 vezes no dia. Hoje deve estar mais. Deve dar mais. Eu acho que tem hoje, talvez a pesquisa está falando, ele nem está colocando no É. bolso. Entendeu? Ele tá andando com o celular já mais tempo. Já anda assim, já. Nem... Então, assim, é algo que é impossível, é incabível um produto físico não tá no celular de uma pessoa. Numa plataforma que faz 57 vendas por segundo hoje, que é o Mercado Livre. E também vai crescer. É incabível todo esse mundo ajustando e mudando, e tecnologia, isso, aquilo, a gente falando de inteligência artificial, a gente liga para a pessoa do outro lado do mundo aqui em vídeo, tudo isso acontecendo, e a pessoa não saber que está pagando os impostos certo. Nossa. E trabalha o dia inteiro para ter lucro. É incoerente uma coisa com a outra. Né? Porque se a base não estiver estruturada, ele está indo para que lugar? Para quem não sabe onde vai, qualquer lugar serve. Qualquer lugar E serve. aí, se você parar para pensar, talvez você está rodando em círculo há 5 anos atrás. E tem 30 que você está pagando imposto errado. A resposta está aí. Né? Com toda certeza. Deixa aí pra gente. Estamos chegando ao final. O que mais vocês querem dar de entrega aqui, de sacadas, de dicas para esses empresários que estão nos assistindo? Fala pra gente. Mais algum ponto específico? Falamos aqui de registro de marca, otimização fiscal, regime tributário, benefícios fiscais, vendendo no Mercado Livre, que é fundamental. O que mais que vocês têm para trazer? Esse vai ser pro setor de autopeças, então. Se tu é do setor de autopeças e tu saiu do Simples Nacional, foi pro lucro real, e tu não olhou se o teu estoque ele foi escriturado ou não, saiba que tem um bom valor queimado por estar zerado o teu estoque nessa mudança. E isso acontece em quase 80% das empresas que migram de um regime do simples ou do lucro presumido para o lucro real. Então, se tu é do setor de autopeças e vai lá na contabilidade, vê como é que está o teu estoque escriturado. Se tiver zerado, já entra em contato com o Paulo, que daí já vai resolver, já vai te dar dinheiro na hora. Imagina? Só que você deixou para falar isso no final, hein? Meu Deus, tem que assistir tudo mesmo. Tem que assistir. Porque isso aqui, no fundo, fica uma aula, né? Sim. Uma aula de uma forma básica, simplificada, que qualquer pessoa possa entender o que nós estamos falando. De verdade, é importante você ter essa clareza. Eu estou todo certinho, está tudo lindo dentro da minha empresa, eu não estou jogando dinheiro fora. Ou eu preciso ajustar tudo isso. Quem vai te falar? Especialistas. Não tem como. Agora,
Olha a sacada que o Jonas deu e tudo isso que nós falamos até agora. Se vocês entenderem isso aqui, de verdade, vou deixar meu Instagram aqui embaixo. Tá aqui meu Instagram, tem todos os dados das minhas redes sociais. Chama, eu passo para eles para falar com vocês, tá? E eu mesmo falo com vocês, eles mesmos falam. Pode deixar aí, fala, eu quero falar mais sobre isso, eu quero entender mais, porque é muita grana. É muita grana. A gente vai entregar um resultado amanhã, assim, sobrenatural para alguém, né? Sobrenatural. É Podemos capaz de entrar em cair. detalhes aqui? Não, né? Pode? Não, vou deixar ela saber em primeira mão. Só que tem que ter essa SAMU do lado, pra garantir que ela não vai a ter gente- nenhum É problema. aquele que ela vai sentar e vai olhar assim, meu Deus. A gente vai entregar algo assim, um benefício gigantesco que encontramos dentro da empresa, de uma mentorada que, de verdade, eu tenho certeza que ela vai ficar em choque. De forma positiva. Exatamente. De forma positiva, né? Então, vai aliviar a alma dela. Vai. Então, é isso que a gente faz, a gente olha todos os detalhes. E por essa confusão de impostos, de estado um diferente do outro e tal, é super importante você ter um profissional, um especialista do seu lado. Essa dica, essa orientação a gente quer deixar aqui para você no final. Dá as considerações finais aí, um recado para quem está nos assistindo. Você, depois você. Manda aí. Fazendo um resumo do que foi falado aqui, e é uma frase que a gente conversa com quase todos os empresários, o conhecimento ele não é um custo, ele é uma receita para a empresa. Porque o conhecimento qualificado ele vai aumentar o teu lucro e não vai gerar um custo para ti. Muito bom. Manda a sua. Procurem sempre pessoas que conseguem agregar e alavancar o seu negócio. Não deixe tudo nas suas mãos, porque a gente é uma pessoa só. A gente não consegue fazer tudo sozinho. A gente precisa de especialistas para cada área que a gente quer desenvolver, crescer e melhorar. É o que a gente faz em toda a nossa vida e para os negócios tem que ser igualzinho. A gente não pode acreditar que a gente tem o conhecimento de tudo. E sim, procure pessoas boas que vão estar do seu lado pró empresa, como eu disse aqui, que eu acho que é ser parceiro de verdade. Não é ser, vou contratar uma pessoa, ela vai... Não, eu sou teu parceiro, nós estamos juntos para fazer o teu negócio crescer. Porque o teu negócio crescendo, o nosso negócio cresce, todo mundo cresce, tem espaço para todo mundo. E não existe essa coisa de concorrência. Concorrência é a gente pode crescer quanto mais, obviamente, quanto mais tu tiver, mais para frente todo mundo vai. A concorrência é quem tá no espelho quando tu olha. Exatamente, boa. Sim. Essa é boa. Muito bom, muito bom. E o que eu quero deixar para vocês, parabéns por ter ficado aqui até o final e compartilha. Compartilha esse conteúdo para as pessoas que você ama, para os amigos que você conhece aí, que precisam ouvir e ver isso aqui. Eu não sei se ele precisa. Então compartilhe e ele decide. Compartilhe porque isso vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. Obrigado a vocês. Bora bom. Que continuar agradece. trabalhando, porque Bora. tem muitas bênçãos para a gente colher juntos, muitas empresas e pessoas para a gente ajudar e abençoar, pois pessoas valem mais do que números. É isso que a Com gente se certeza. importa. Bora. Deus abençoe Bora, vocês. bora. Amém. Amém. Muito bom.